boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela BPC TV no YouTube do ABPC Conecta. É um programa de variedades com conteúdo inteligente feito para você, tá? Para a sua família, falando de mercado de trabalho, mundo corporativo, dos mais diferentes assuntos. O Tesouro, ele não tem, até para as pessoas, como a gente comentou, não tem só a Selic, tá? Hoje, claro, ela vai ter a rentabilidade da Selic mais 0,02%. Mas também o próprio Tesouro, ele tem os que são pré-fixados. Então eu tenho investido bastante tempo em pesquisar e entender um pouco mais esse mundo do trade, de especulação. Você descobre diversas opções, tem desde criptomoeda, que são as moedas baseadas e ancoradas aí no Bitcoin, tem o mercado cambial, que é o famoso Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Mas a gente acaba demandando muito mais energia num projeto, ou com a sua equipe, ou numa conversa, numa reunião. E eu tenho a sensação de ser tempos diferentes, mas tempos um pouco mais difíceis até para fazer a gestão do tempo. E uma das coisas que eu acho que é muito importante primeiro, né, iniciar o dia com uma clareza do que é importante para você naquele dia, né? E normalmente são 2, 3 coisas. A informação é tudo, né? Informação é poder. Então, na hora que você vai para um processo de negociação, você tem que se preparar para esse processo, né? Uma das preparações que a gente tem que fazer é entender o mercado fornecedor. Na verdade, eu acho que o espelhamento é uma dessas técnicas que não funciona. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter para criar o rapport, que seria criar uma sintonia, é deixar um ambiente tranquilo, tendo feito a lição de casa, do preparo para a reunião, para a negociação. Escolher, entender, respeitar o que está vivendo e buscar as alternativas de alimentos. Eu acho que os melhores são aqueles que são ricos em antioxidantes. Então a nutrição, ela é um problema social, né? Ou ela é a resolução social de hábitos alimentares. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela BPC TV no YouTube do ABPC Conecta. É um programa de variedades com conteúdo inteligente feito para você, tá? Para a sua família, falando de mercado de trabalho, mundo corporativo, dos mais diferentes assuntos. O Tesouro, ele não tem, até para as pessoas, como a gente comentou, não tem só a Selic, tá? Hoje, claro, ela vai ter a rentabilidade da Selic mais 0,02%. Mas também o próprio Tesouro, ele tem os que são pré-fixados. Então eu tenho investido bastante tempo em pesquisar e entender um pouco mais esse mundo do trade, de especulação. Você descobre diversas opções, tem desde criptomoeda, que são as moedas baseadas e ancoradas aí no Bitcoin, tem o mercado cambial, que é o famoso Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Mas a gente acaba demandando muito mais energia num projeto, ou com a sua equipe, ou numa conversa, numa reunião.
E eu tenho a sensação de ser tempos diferentes, mas tempos um pouco mais difíceis até para fazer a gestão do tempo. Ok, testando o som então. Tudo ok com o meu som? Retorno ok? Ok, estou sendo avisado pela direção técnica. Muito boa noite a todos vocês. Que saudade, hein, pessoal? 30 dias depois daquela live especial com Diógenes Luca, o maior negociador do Brasil, estamos de volta. Paz e bem a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela BPC TV no YouTube, tá bom? Muito obrigado por sua audiência e paciência, hein? Lembrando que a BPC é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Com 30 anos de história, que congrega, né, toda essa legião de profissionais, executivos, executivas e compras de grandes corporações multinacionais e afins, tá bom? Então faça parte de você da BPC, é só entrar em contato através do nosso site, abpcompras.com.br. Siga-nos no Instagram também, abpc.oficial, abpc.oficial. No LinkedIn, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras, tá bom? Curta lá, são 2.500 seguidores. No Facebook, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras também. E também estamos no SoundCloud, no Deezer, no Spotify, com a BPcast, a maneira mais inteligente de se consumir as melhores práticas em compras, hein? Para você consumir cozinhando, relaxando, fazendo a sua caminhada, o seu exercício físico, é isso daí. Então, logo mais terá uma BPcast inédito para vocês, tá bom? Já foi gravado e será editado nas próximas semanas, ok? O tema de hoje é sensacional, hein? Conectando um Brasil em compras, um país de tamanha dimensão geográfica, um continente. Como é que será que se comporta um comprador lá do Nordeste? Um comprador da região Sul? Como que é feito o network dessas regiões? Como que essas pessoas sobrevivem aos mais diferentes desafios e oportunidades do mundo de compras? Daqui a pouquinho temos aqui 2 convidados fantásticos, hein? A Juliana, lá do Conecta Sul, diretamente de Santa Catarina, hein? Que inveja, hein, Juliana? E o Abel lá do Nordeste, cabra tranquilo, né? Arremessa na sexta e só cai no sábado lá, ok? Mas antes disso daí, eu passei alguns recadinhos para vocês, eu queria também aproveitar a oportunidade para deixar algum convite para vocês. No próxima quinta-feira, depois de amanhã, no dia 29, a BPC realiza um encontro, um treinamento exclusivo para vocês associados. Gestão estratégica de contratos, hein? Com quem mais? Com a Nani Berto. Uma manhã fantástica, preparada com todo o carinho e amor para vocês, hein? Então, depois da manhã associado, custo zero, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente vai passar um vídeo sobre esse treinamento fantástico para vocês, ok? Direção técnica me avisa que está tudo sobre bem. Muito obrigado a todos que me acompanham aqui. Daqui a pouquinho vou passar alguns recadinhos para todos, tá bom? Não vou esquecer de ninguém, prometo. E quem me assiste aqui no gravado, também muito obrigado por sua audiência, por sua paciência e seu apoio é incondicional para que nós consigamos alavancar mais pessoas, tá bom? Então, a campanha agora, você mais um, pega esse vídeo aqui, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, são 4 coisinhas, hein? Se inscreva nesse canal, ok? Curta esse vídeo e também deixe o seu comentário. O algoritmo do YouTube precisa para que esse vídeo, que é sem fins lucrativos, alcance o maior número de pessoas e profissionais no nosso mundo corporativo, tá bom? Então, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha aí. Vocês sabem que eu ganho por joinha, pessoal. Eu não estou ganhando nem um cafezinho. Ó, olha a garrafinha aqui hoje, ó. Ganhei lá do pessoal do Sul, do Sou Conecta, hein? Já mandamos a nossa garrafinha da BPC. Vamos mandar uma garrafinha para o Abel, porque lá é muito quente, precisa tomar uma aguinha também. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar com eles aí, tá bom? Então, vamos lá. O Brasil é um país continental, como eu disse há pouco, né? A nossa cultura é tão rica, pessoal, é tão rica e tão variada. Mas será que essa diversidade transporta para o mundo dos negócios, para o mundo de compras? Será que a área de compras na região sul ou nordeste agem de forma diferente? Tem metodologias, processos, uma cultura nova enraizada dentro das empresas?
Para entender todo esse cenário, nós convidamos aqui 2 especialistas. A Juliana, do Conecta Sul, que trabalha com inteligências em compras de uma grande empresa lá em Santa Catarina, e o Abel, do NE Supply, e também coordenador de compras do Grupo Três Corações, né? Cafezinho, lá na região Nordeste, tá bom? Você, a partir de agora, é o nosso convidado para esse ABPC Conecta especial, tá bom? Vamos começar com quem aqui? Lady First, né, direção? Vamos começar com ela, diretamente de Santa Catarina. Tá lá naquela cidade bonita, né? Aquele climinha agradável. Olá, Juliana, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí em Santa Catarina, Juliana? Boa noite, Roberto. Tudo bem aí também? Então, Santa Catarina, essa semana tá um clima mais ameno, mais agradável mesmo, né? Os meses de frio já passaram, a gente já tá sentindo aquele gostinho de verão chegando. Que gostoso, hein, Juliana? E trabalho também deve estar bastante intenso aí, né? Preparada, aqueceu a garganta para responder todas as perguntas aqui? Preparada. Inclusive, durante essa semana, vai ter um papo com várias pessoas do Conecta, de outras empresas do grupo, para trazer um pouquinho de todo mundo para vocês. Então, vamos fazer uma ponte aérea, hein? Santa Catarina, Nordeste. Eu quero saber exatamente a cidade que está esse meu grande amigo Abel. Olá, Abel, como vai a família? E você está tudo bem aí no Nordeste? Tá calor, né? Só pelo vestimenta dele eu já vejo isso, né, Abel? Fala, Roberto. Tudo bom, cara? Boa noite aí para você, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Estou aqui em Fortaleza. Diferente da Ju aí, que está saindo do frio e esperando calor, a gente está com calor aí e provavelmente vai ficar calor o ano todo. Bem, tudo em paz, cara, graças a Deus. Que bom. Depois quero que você me conte se você é Fortaleza ou Ceará, hein? Depois você vai me contar para quem que você torce aí. Então, vamos começar com você, primeiramente agora, Abel. Conte um pouquinho para nós como que foi a sua trajetória profissional. Quem te enganou? Como é que você foi parar em compras, Abel? Conta esse segredo para nós aí. Como é que você chegou a trabalhar? Qual que é a sua trajetória até chegar a coordenador do Grupo Três Corações de compras? Vamos lá. O meu relacionamento com o Grupo Três Corações, ele já é mais antigo, tá? Na verdade, foi a primeira empresa que eu trabalhei. Eu fui estagiário aqui. E quando eu entrei na Três Corações como estagiário, eu entrei na logística, né? Já entrei no universo de supply chain. Entrei no time de frota. Carreira inicial aqui, na verdade, depois de um tempo na logística, eu fui para a controladoria, né? Saí um pouco do universo do supply, mas ações ainda de SOX, alguns controles internos que a gente fazia junto com supply, tanto logística como compras. E daí eu saí, depois de 4 anos nessa passagem inicial aqui na Três Corações, eu saí para uma imersão agora mais profunda em compras. Eu saí daqui para gestão de contratos, eu fui para o universo de energia, fiquei 5 anos trabalhando aí em empresas de energia eólica, né, de geração, transmissão, comercialização de energia eólica, e aí eu já comecei a mergulhar mais profundamente nesse universo de procurement aí, né, como gestor de contratos nessas empresas, e o time de compras da Três Corações vem passando por uma revolução muito grande. Surgiu a oportunidade de implantar e fortalecer o time de serviços, né, implantar a célula de serviços dentro de compras, em 2017, então vai fazer anos agora em janeiro que eu estou de volta ao grupo, e estou nessa caminhada de compras de serviços aqui, principalmente no grupo. Mais ou menos, resumindo, é isso. Muito bem, Abel. Abel, você sabe que aqui nós estamos sorteando um associado ao BPC, um vale de R$70, hein? Associado ao BPC, deixa aqui seu comentário, sua pergunta, você concorre a um vale de R$70 para você curtir aquele iFood, né? Então, curta esse vídeo aí para poder pagar meu cafezinho Três Corações agora. Temos um patrocinador finalmente! Eu vou ganhar um cafezinho aqui do Três, porque, olha, Abel, tá difícil aqui, viu, Abel? Mas a gente vai conseguir. Vamos agora voltar ao sul do Brasil. Que cidade que você está, Juliana? Como que foi a sua trajetória profissional?
Você passou por marketing, empresa de varejo, conte um pouquinho para nós. Então, eu estou em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é vizinho de Joinville, fica aqui a 1 horinha do litoral, região muito privilegiada, assim como todo o estado, todas as regiões, né? Falando um pouco da minha trajetória. Eu atuei por 10 anos em uma empresa de varejo de material de construção, eletromóveis, home centers. Boa parte desse período eu atuei em compras, eu era compradora de ferramentas elétricas, ferramentas manuais, de furadeira, de compressor, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E eu sempre tive bastante curiosidade de como que era atuar na indústria, porque a gente sempre ouvia falar, né, que o varejo, né, aquela coisa doida, onde o compras é muito do comercial, e eu sempre ouvia falar que na indústria as coisas são um pouco mais calmas, que é diferente trabalhar no compras da indústria. Antes de eu descobrir como que era trabalhar no compras da indústria, eu tive nessa mesma empresa de varejo o desafio de implementar uma área de inteligência de mercado. Dentro da área de marketing, eu respondia para criar essa área de inteligência de mercado, de relacionamento com o cliente, enfim. Foi ali que eu comecei a ter uma visão diferente do compras. Muito mais voltada ao cliente, né? Em quem paga a nossa conta lá no final. E depois de uma caminhada ali, eu fui convidada para atuar em inteligência em compras, também implementando essa área, iniciando a área, em uma empresa de vestuário, que é uma das maiores, né, do país, fica aqui na região sul também, e estou nesse desafio há 3 anos, trabalhando com inteligência em compras. Dentro desses 3 anos surgiu o Conecta Sul na minha vida, né? E aprendi a valorizar e amar muito mais esse universo de compras, virou minha bandeira, e agora é isso que a gente vive, respira e enxerga para os próximos anos, né? Foi contaminada também, Juliana? Fui contaminada. O bichinho já tinha me picado antes, mas não tinha pegado, agora pegou. Você sabe que esses pernilonguinhos, esses bichinhos já me picaram há 20 anos, hein? Olha, não tem vacina não, viu? Já foi lá para a China, para o Butantan, e olha, uma vez se incorporou na alma, no propósito de vida, dificilmente sai. Parabéns pelo seu trabalho aí. Vamos começar então com o Abel. Abel, eu gostei muito da sua iniciativa agora, pós-pandemia, ou no início da pandemia. Você teve uma atitude que eu achei brilhante, que foi reunir e criar ou estabelecer de uma forma oficial a internet, ao mundo corporativo, a imagem do NE Supply, né? Que é um grupo fantástico que você coordena tão bem aí na região Nordeste. Como é que é fazer network numa região como a sua, né? Que tem um concorrente muito forte aí, né? Que são as praias, né? Vamos concordar conosco, né, Abel? A gente fazer network e visitar as praias de Fortaleza é muito mais atrativo fazer a Fortaleza, ali um pouquinho mais adiante, no interior do estado, tem praias fantásticas e muito conhecidas pelo país afora. Mas como é que é fazer network no Nordeste para você? Roberto, fazer network eu acho que, na essência, no fim das contas, é igual em todo lugar, né? E aqui na região Nordeste, a gente também é muito privilegiado, além de todas essas belezas naturais, lógico, mas a gente é muito privilegiado com profissionais fantásticos, né? Capacidade intelectual e profissional brilhantes. Então, eu acredito que a gente tinha uma dificuldade pelo polo econômico do país mesmo, então, eu vou até falar um pouquinho na frente, talvez sobre o NE Supply de forma mais detalhada. A gente tinha que fazer esforço muito grande, né, para participar de um evento, para fazer um benchmarking em grandes empresas em São Paulo, e eu acho que essa era uma característica muito latente aqui na região, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo que profissionais que estão buscando realmente essa troca de ouvir o outro, de escutar o outro, e aí escutar tudo, né? Escutar onde o Roberto acertou, onde o Roberto errou, onde ele aprendeu, onde ele mudou. Exposto a isso, eu acho que as fronteiras, elas se quebram, né? Porque há muito tempo a gente já tem telefone, WhatsApp, e há muito tempo a gente consegue fazer videoconferência, e então eu,
sempre fui um grande estimulador de troca de experiência. Então, acho que fazer network no Nordeste, a gente tem a dificuldade do cenário econômico, da divisão econômica do país em si, falando de profissionais dispostos a crescer, eu acredito que essas barreiras são vencidas, né? A gente tem fortalecido bastante essa visão de networking aqui, não só o NE Supply, mas aqui no Nordeste também, que ajudam muito a profissionais de todas as áreas valorizarem essa palavra que eu acho que é a vida de todo profissional, que é networking, troca. Muito bem, Abel, muito bem. Olha, competir com as praias de Fortaleza, Beach Park não é fácil, hein, Abel? Ainda mais trabalhando numa fábrica de cafezinhos, hein? Depois eu vou contar um bastidor aqui do nosso programa, mas para você, que é um patrocinador, a gente vai contar uma historinha muito engraçada, tá bom? Agora, Juliana, você que fez uma trajetória grande no varejo, veio para compras, achou que seria mais tranquilo, né? E logo percebeu que não é tão tranquilo assim e foi procurar ajuda no mercado, fazendo network no mundo corporativo. Qual a importância do network para vocês aí em Santa Catarina e região? Então, Roberto, aqui a gente também tem uma historinha bacana e foi bem desafiadora. Porque quando eu recebi esse convite, esse desafio de implementar uma área de inteligência em compras, eu não sabia o que era inteligência em compras. E a minha gestão na época não tinha atuado ainda não tinha tido a célula, mas já tinha visto em palestras, né, em Dentes, outras empresas, enfim, exemplos de que poderia agregar muito à área, enfim, ele decidiu trazer e apostar. E no primeiro momento, a gente tentou fazer muita coisa sozinho com o que a gente achava que era, com aquela pesquisa do Google, sabe? Achando que estava fazendo certo, não estava funcionando. Não estava caminhando do jeito que a gente esperava que ia caminhar. Não estava trazendo os resultados que a gente esperava que ia trazer, apesar de todos os esforços, toda a dedicação. Então, a gente decidiu começar a procurar no mercado. E aqui na região sul, na nossa proximidade, a gente não encontrou, naquele momento, das empresas que a gente conhecia, que a gente tinha esse relacionamento, nenhuma empresa que tinha essa área de inteligência de compras e estava disposta, naquele momento, a abrir as portas, a contar para a gente um pouco como que é os erros e acertos, né, para começar essa caminhada. Fui para São Paulo, e na época, o primeiro bench que a gente fez foi aí com uma grande empresa de construção civil, onde eles abriram as portas, chamaram a galera do setor de inteligência de compras e falaram, olha, isso aqui é a minha turma, é assim que funciona, isso aqui a gente tentou, deu errado, isso aqui a gente tentou, deu certo, isso aqui funciona, mas é muito específico para o meu cenário, para o meu negócio, pensem no negócio de vocês. E foi aquela lavagem cerebral. E a partir daí a gente começou a explorar mais e mais e mais, mas sempre muito com empresas de fora. E a gente viu que isso trazia tanto conteúdo para a gente, mas era tão difícil sempre buscar longe, e o online, né, esse papo que a gente está tendo agora, assim, olhando para a câmera, há 3 anos atrás, não era assim tão comum. Poucas reuniões a gente fazia online, né, então era sempre aquele negócio, pegar avião e tudo mais. E aí a gente tentou começar a estimular a fazer mais esse tipo de bench e tudo mais na região. E aí que a gente sentiu dificuldade. Por quê? Cultura germânica, um pouco desconfiada, um pouco mais retraída, né? Não que seja o melhor ou o pior, né? Mas é da cultura mesmo. A gente é um pouco mais fechadinho, né? Do tipo, tá querendo vir aqui na minha empresa, conhecer o meu processo, por quê? E o que eu vou ganhar em troca? Tipo, né? Até a gente conquistar esse espaço, mostrar que uma mão lava a outra, enfim, foi uma super caminhada. E a cada conversa, a cada empresa que chega próximo da gente também para ter esse tipo de conversa, a gente percebe cada vez mais evolução. Até quando a gente acha que não vai aprender nada, que a empresa que está começando, que vai vir aqui aprender com a gente aprende também, porque às vezes a gente esquece das coisas simples, das coisas básicas do dia a dia, né? Então, aqui, especialmente na nossa região, o maior desafio do networking
cultural no primeiro momento. Até a empresa olhar, eu não falo isso da região toda, mas eu falo assim de empresas específicas, de gestão específica, abrir os olhos para que isso é uma coisa boa, de que no momento que eu ajudo eu também sou ajudado e tudo mais, de que não é, a informação vazando, não é uma questão de compliance, não, é uma leva a outra. Muito bom, mas também, né, essa cultura de vocês vem lá da Europa, né, leste europeu, a Europa ali, Alemanha, Polônia, como é o seu caso, você estava me falando antes de iniciarmos aqui o ao vivo. Então, é uma cultura europeia, um pouquinho mais sofisticada, né, um pouquinho menos arrojada, isso é natural que ocorra. Agora, queria mandar um abraço aqui, então, para Anderson, Elvio Fernando, uma boa noite, Comprador Papo Reto, uma boa noite, parabéns pelo seu trabalho, Rafael, boa noite, André, novamente, Aparecida, Viviane, uma boa noite, Nascimento, Tiago, Conecta Sul, boa noite, Conecta Sul. Quem será, hein? Sônia, boa noite. André Amaro, Vanessa Oliveira, Fernando Silva, uma boa noite para vocês. Andréa Risse, nossa amiga, uma boa noite. Maria, da De Pascoal, uma boa noite. Natasha. E aí a gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho mais com os nossos, como é que fala? É telespectadores? Como é que eles são hoje? Olha, eu estou procurando essa palavra. Você sabe essa palavra, direção? Depois você me sopra aqui, ó. Não tem ponto não, hein? Agora, como é que foi então, Abel, de sair lá das praias aos sábados e domingos e trocar toda essa maravilha, todo esse lazer para criar o NE Supply? O que é o NE Supply e quais são os seus propósitos, Abel? É o seguinte, eu acho que até a própria conexão com o mar aí, pegando o seu exemplo, né, olhando essa vastidão aí do próprio oceano, acho que fala um pouco do que é o NE Supply, né? O NE Supply, ele é um grupo que surgiu influenciado por um outro grupo de profissionais de compras. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é um grupo de malucos que foi influenciado por outro grupo de malucos, né? Eu estava numa dessas andanças aí por São Paulo, para um dos eventos que acontecem em São Paulo, e eu ouvi duas pessoas falando no lounge de um hotel onde estava tendo um evento de compras. E essas duas pessoas, elas estavam falando da dificuldade que elas tinham na região delas de participar dos eventos em São Paulo, a dificuldade que elas tinham nas empresas, muito das empresas familiares, em fazer network, em fazer troca, em se relacionar, porque as empresas tinham esse receio de estar vazando informação, de que concorrentes ouvissem. E quando eu ouvi essas duas pessoas falarem de forma tão natural e de forma que fez eu ter uma empatia por elas, no sentido de que, essa é uma dificuldade minha também. Essa vulnerabilidade que eles estão colocando em jogo aqui, eu preciso viver isso. E o nome dessas duas pessoas eram Juliana Deorac e Eduardo Sampaio. Eu procurei eles logo no fim do evento. O Conecta, acho que devia ter um ano e pouquinho. A Ju vai confirmar essa história daqui a pouco. Eles estavam começando ainda. E o que eles me falaram de maneira super tranquila e eu acho que muito cuidadosa, né? Abel, a gente está começando, a gente ainda está se achando aqui como grupo de profissionais e a gente não é o momento de a gente ajudar vocês aí no Nordeste. Mas esse momento vai chegar. E aí eu encontrei um grupo de malucos, então não foi eu quem fundou o NE Supply, né? Eu estou aqui representando um grupo de profissionais, mas Bertoldo, Bruno, Célio, Jordane, Daniele, aí Ceará, Paraíba, um monte de gente junta, com a pandemia, com o novo normal, que o pessoal tem chamado aí, que eu até brinco que não sei se é tão novo assim, a gente deu o primeiro passo. Lá em maio, a gente convidou esses dois caras, Eduardo e Juliana, para ter um primeiro momento com a gente. Foram 20 empresas aqui no Nordeste, numa sala de reunião como essa, e o pessoal do Conecta compartilhou com a gente quem eles eram, o que eles já tinham feito até aquele dia e quais eram os sonhos deles. E isso contagiou a gente aqui no Nordeste ainda mais, e eu costumo dizer que o NE Supply não deixa de ser o Conecta no Nordeste, porque a gente tem o Conecta como uma influência muito forte. O Eduardo, a Ju,
Rodrigo, os meninos influenciam muito a gente e acabam mentoreando. Então, essa é a história do NE Supply e o nosso propósito é conectar pessoas, Roberto, é conectar pessoas, gerar relacionamento e gerar transformação de profissionais, transformação de áreas de compras e fazer com que as outras áreas enxerguem a gente de compras como a gente deve ser enxergado, né, como uma área essencial aí no universo corporativo. Muito bem, Abel. Eu não quero ser o vozão aí que é o Ceará, mas aqui na BPC existe um slogan. Sabe qual que é o slogan? Não. Profissionais e empresas desde 1990. Legal. Olha que você vê que naquela época já se falava em conectar pessoas, profissionais e empresas, né? Porque a gente entende que a empresa é formada por pessoas, que é o seu maior patrimônio, o seu maior ativo. Agora, Juliana, como é que você foi sair, então, desse mundo tão fechado, como você falou, semi-fechado, né? E como é que você, então, teve a ideia de criar Sou Conecta? Mas alguém pensou, deve ser alguma coisa relacionada à tecnologia, né? Alguma coisa relacionada a meios tecnológicos? E o Sou Conecta soa como uma conexão, realmente, né? Entre pessoas, trocando ali as suas melhores informações, melhores práticas, projetos e soluções, e também cases de sucessos, né? Aqui a gente também valoriza muito na BPC o case de insucesso, porque ele também é um aprendizado mais importante do que muitas vezes o case de sucesso. Como é que surgiu, então, o Sou Conecta? Então, Sou Conecta Sul, né? Desculpa. a gente é o Conecta Sul e a gente usa a hashtag Sou Conecta, né? E o Conecta nada mais é do que compras estratégicas através do networking. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente aposta e é isso que a gente prega. O resumo da história, assim, para contar de uma forma bem rápida. Evento, treinamento, tudo isso muito centralizado em São Paulo. E a gente já falou muito de São Paulo aqui, né? E eu e Edu, na época, fomos para um evento desses em São Paulo e era meu primeiro evento de compras. E eu saí de lá, assim, ó, eu entrei uma profissional e eu saí outra. Porque eu pensei, caramba, quanta coisa eu posso fazer diferente? Quanta coisa que eu tava aqui no meu mundinho, achando que eu tava fazendo o melhor, o suprassumo, e eu tô, tipo, lá no step 1 da evolução. E eu, naquele momento, eu olhava para a Juliana, compradora lá da empresa de varejo, e pensava, caraca, e eu pensando que arrasava. Quanto que eu poderia ter sido uma profissional melhor se eu pudesse ter tido esse tipo de informação naquele momento. E algo que eu sempre falo hoje a informação está muito acessível, está aí na internet, está para todo mundo. Mas não é para todo mundo. A gente tem um Brasil muito grande, existem cenários muito diferentes, culturas muito diferentes, e por mais que esteja ao alcance, né, de todos, esse todos, ele não é geral. É muito diferente. O meu cenário, por exemplo, eu vim de uma família de agricultores de uma cidade de 6 mil habitantes. Vocês acham que 15 anos atrás, quando eu saí de casa, tinha internet lá? Não tinha. Nem sabia que isso existia. Escola de inglês mais próxima ficava a 100 quilômetros. Então, por mais que está para todos, não é dessa forma que acontece. Então, naquele momento, a gente se viu na obrigação de trazer aquele sentimento de eu posso fazer mais, de aquilo que a gente estava vendo para o restante da equipe. Tinha 30 e tantas pessoas naquele momento, mas budget, né? Como que a gente vai pegar uma equipe de 30 pessoas, levar para São Paulo, colocar no avião, hospedar no hotel, pagar o evento? Não dava. E aí estava chegando o dia do comprador, né? Hábito de sempre fazer algo legal para a equipe no dia do comprador, já era uma cultura dentro da área antes mesmo de eu chegar. E aí que veio o estalo, né? Vamos fazer o nosso próprio evento, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem, a gente vai fazer o nosso próprio evento. E aí que a gente convidou outras 2 empresas da região, de outros setores que não concorriam, justamente pela questão que eu falei antes, cultural, né? De benchmarking ainda ser, de certa forma, um tabu. E nós mesmos organizamos uma tarde de um evento com troca de experiência, com mesas com temas de discussão, cada um apresentando o seu case, enfim. E dali foi só para frente, né? O papo foi tão bacana que a gente decidiu essas 3 empresas se encontrarem mensalmente
Passou alguns meses e a gente, poxa, tá muito bacana, vamos convidar mais empresas para participar com a gente. Chegou o próximo ano, o Conecta, que até então a gente chamava de Clube de Compras, aí virou Conecta, a gente decidiu dar um nome para ele, né? Então, é exatamente desse princípio que você falou, conectar ideias, conectar pessoas, conectar o que dá certo e o que dá errado também, né? Aprender com erros, não só com acerto, porque te ajuda muito mais aquela pessoa que chega para ti e fala, olha, isso não dá certo, isso não funciona, eu fiz e me ferrei, do que quando a gente ouve só a história bonitinha de tudo que funcionou, né? Então, dali a gente foi evoluindo, criou Conecta, fez evento físico, esse ano a gente fez evento online, e cada vez mais conectando pessoas, conectando cases, mostrando certo e errado, conectando com o Nordeste, conectando com tudo que, todas as pontas do país, do mundo que seja possível, porque isso cada vez mais enriquece a gente, cada vez mais ajuda a gente. E antes, né, da gente fazer essa live, quando a gente estava conversando previamente, eu e a Bel trocando algumas ideias, tipo, poxa, a gente tem alguns exemplos legais para dar, né? Desde a forma como o NE Supply foi criado. E eu tenho mais um exemplo. A empresa onde eu trabalho tem uma filial no Nordeste, a matriz é aqui no Sul, e a filial fica lá em Pacajus, pertinho do Abel. Mas o nosso departamento de compras fica todo aqui. E toda vez que a gente tem compras para aquela filial, surgem dificuldades, em alguns momentos, né? Então, por vezes, já foi só pegar o telefone aqui, Abel, estou precisando de um fornecedor para isso. Abel, como é que é a reputação desse cara aí? Abel, me ajuda a encontrar esse produto. E o Abel está lá pertinho, né? Conhece tudo lá na região. É uma mão na roda, uma mão leva a outra, literalmente. Então, esse é um networking de verdade, né? Que não só na hora de trocar ideia, mas na hora de colocar a mão na massa e ajudar a fazer também colabora. Sabe o que é o bacana, Juliana? Que a gente vê nas suas palavras uma paixão, né? Uma emoção, né? Uma cidade lá, a gente vê coração mesmo. Então a gente vê que você veio de uma cidade tão pequenininha que não tinha nem uma escola de inglês, né? 100 quilômetros de distância, né? E é bonito escutar histórias como a sua, de superação, né? E hoje você está conectada com o Brasil e com o mundo aqui. Né? A gente já teve aqui pessoas de Portugal, dos Estados Unidos assistindo, da Inglaterra, da China, e assim, é muito bacana escutar histórias como a sua, né? De superação através do que? Da perseverança, do entusiasmo, da resiliência, do conhecimento, né? De tudo isso que cerca um bom profissional, que é a capacidade de evoluir a cada dia, né? Melhorar continuamente, inovar continuamente e ser o comprador fora da caixa. Né? A gente tem que ser compradores fora da caixa. Mas vamos lá. Abel, vou perguntar para você então, já que eu deixar a Juliana um pouquinho descansar um pouco a garganta e a emoção, quais são as dificuldades de se atuar aí no Nordeste? Né? Tira do Sol, Fortaleza, essas praias aí que deve ser bem concorrido, né? De sexta-feira à tarde, assim, não acho muito fornecedores. Vocês ainda são muito dependentes de outras regiões do país. Existe uma autossuficiência de abastecimento ou não? Como é que é o dia a dia, a rotina, os desafios de um profissional de compras aí no Nordeste? Roberto, vamos lá. Deixa eu tentar responder essa pergunta de forma justa, né? A gente tem diversos tipos de indústria no Nordeste. A gente tem indústria alimentícia, indústria agro, indústria de tecnologia. Então, não tem como a gente generalizar muito essa resposta, né? Eu acho que seria injusto eu generalizar essa resposta. Mas eu diria que, até pela divisão econômica do país, como eu já falei aqui, a gente não consegue negar que São Paulo, Rio, a região sudeste é o polo de inovação, é um polo das grandes indústrias, é um polo de grandes empresas. Então, eu ousaria dizer que a grande maioria das indústrias aqui no Nordeste, elas têm boa parte de volume, ou um volume significativo, com fornecedores do Sudeste. É lógico que, de algumas décadas para cá, o Nordeste vem evoluindo de maneira significativa, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, nem todo mundo sabe, mas no Recife a gente tem o Porto Digital,
né, que tem um braço ali em Caruaru, liderados ali pelo brilhante Silvio Meira, por outros brilhantes mentes aqui do Brasil, que é referência para o Brasil, né? Muitas empresas do Sudeste vêm no Porto Digital buscar inovação tecnológica, e a gente não fala muito sobre isso. A gente no Nordeste tem grandes empresas alimentícias, a gente tem 2 complexos portuários fantásticos, mas a gente ainda, de certa forma, depende de fornecedores da região Sudeste. Eu não diria que é uma dependência, para até corrigir a minha fala, mas a gente tem grandes volumes ainda negociados com grandes empresas do eixo Sudeste. E só para concluir a minha fala, o Nordeste também é muito grande, né? A gente tem realidades muito diferentes dentro do Nordeste. Então, a gente tem estados que talvez são mais desenvolvidos e outros que são menos desenvolvidos e que têm mais dificuldade. Então, de novo, falar de maneira generalista soa um pouco injusto, mas um recado para os profissionais de compras e para os outros profissionais do Nordeste é que não esqueçam que aqui a gente tem mentes brilhantes. A gente tem profissionais super competentes que talvez a gente pode agregar nessa interação e nesse networking que o Conecta Sul influenciou a gente de maneira super positiva, fazer acontecer isso aqui no Nordeste, e não fazer com que a gente se feche numa bolha. Essa não é a nossa intenção. A intenção do NE Supply, como a do Conecta Sul, não é fechar a região e criar o bairrismo ali. A nossa intenção é só puxar a atenção dos compradores e dos profissionais aqui de que a gente tem um potencial gigantesco na nossa região. Muito bom, Bel, muito bom mesmo, hein? E a gente fica aqui falando que, vou comprar uma peça, um material, e está na minha empresa em algumas horas, né? Quando a gente pensa, vai demorar 16, 24, 36 horas para o produto chegar, o pessoal aqui entra em desespero para acompanhar toda essa logística, né? Esse tracking da logística, principalmente no transporte, né? Que é o modal mais importante nosso, que é o terrestre, rodoviário. Agora, imagine você, a sua ansiedade, hein? Dependendo do fornecedor lá de Santa Catarina, dependendo que a Juliana te ajude lá, ligue para o amigo dela, e tem que atravessar esse país imenso, né? Isso leva dias de angústias, dias de trabalho, de gestão, de contingências, né, Abel? Melhor dizendo. Juliana, e você aí, quais são os desafios? Tem praias também, tem belezas naturais, que eu conheço a região, mas como são os desafios maiores? Você falou que a dependência, muitas vezes, do conhecimento estava no presencial aqui em São Paulo, mas do fornecedor em si, dos insumos, os materiais, os serviços. Como é que é trabalhar aí em Jaraguá do Sul, a terra do futsal? Então, como a Bel falou, a gente, assim como eles aqui no Sul, tem muita dependência de insumos ainda vindo do Sudeste e até do Nordeste, por vezes. Mas até essa semana, conversando com a galera do Conecta, né, eu vi que tem um pessoal online ali também, Rodrigo da Porto Belo, Suzane da Tigre, pessoal todo ali que eu troquei ideia essa semana sobre o assunto. Uma das principais dificuldades para a gente, e também um ponto positivo no mesmo item, é logística. Por que logística? Se eu tenho essa dependência, né, do Sudeste, o produto demora um pouco mais para chegar para mim. Eu preciso ter um planejamento muito mais afinado, porque se eu tenho o erro ali nesse processo, um dia que eu errar feio o planejamento de demanda ali, já é um dia que eu corro risco de ficar sem mercadoria, porque ela demora mais para chegar. E outro também, frete de retorno. É muito fácil eu mandar a mercadoria para o Sudeste, para o Nordeste. Agora, eu voltar, não é tão fácil eu fechar a carga, acaba inflacionando muito mais o meu frete. Então, como dificuldade, é uma das maiores, falando que a gente está no Sul. Claro, dependendo muito do segmento que a empresa atua, né? Tem muitas codependências para falar dessa dificuldade, mas, de modo geral, falando como Conecta, representando o grupo aqui, as empresas que fazem parte dele, esse seria o principal ponto negativo. Agora, ainda a logística, ela é um ponto positivo, falando da questão de frete marítimo, porque eu estou numa região que tem muitos portos,
e eu tenho muitos benefícios fiscais colocados pelo governo da região para que as empresas venham para cá, para que, né, usem os nossos portos, enfim. Então, esse é um ponto bastante positivo, mas ainda como desafio, porque a gente sabe que a legislação brasileira, enfim, ela é muito complexa, e você entender e compreender todos esses benefícios, o que pode ser aplicado ao seu negócio, o que não pode, ou aquele determinado produto de manutenção que você está importando, enfim, entender tudo isso e, de fato, conseguir aplicar no seu negócio é o grande desafio. Mas é um benefício que a gente tem aqui, né? No estado, na região sul, muitos portos, e essa facilidade de desembarque, por exemplo, se a gente falar de Porto de Santos, quantos dias está levando o desembarque aí? É muito mais rápido, né? Então, dentro da logística, esses dois pontos, positivos e negativos. O que a gente falou antes, de evento e tudo mais, é um tabu que vem sendo quebrado, né? E, com certeza, esse nosso novo normal aqui da quarentena, as lives que se popularizaram, as reuniões online que ficaram super normais, tem mudado esse cenário drasticamente. E isso, com certeza, para nós do Conecta, para o Abel ali no NE Supply, e, em geral, para os extremos do país, vai ser um avanço muito grande. A gente vai conseguir... não digo se igualar, né? Mas a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais perto aqui do pessoal do Sudeste, do centro do Brasil. Juliana, você sabe que o associado BPC, que são 70 grandes empresas, mais de 500 profissionais diretamente conectados também, e mais de 1.500 indiretamente conectados dentro da grande empresa, da grande indústria de serviços, dos mais diferentes segmentos desse país, multinacionais, transnacionais, empresas nacionais, que apoiam e promovem todo esse propósito de ter uma BPC, que é uma associação também com o propósito de promover as melhores práticas. Eu queria dizer o seguinte, vocês estão fazendo um sucesso tão grande aqui nos comentários, que eu estou ficando até envergonhado de falar, olha, eu preciso também do apoio de vocês, deixe um joinha aqui, seu like, tá? Eu tenho agora o patrocínio exclusivo do Três Corações, olha só. Eu tô ficando muito chique, gente. Ficando muito chique essa live aqui. Patrocinador como esse, hein? E a BPC vai promover agora, na quinta-feira, então, um treinamento fantástico de gestão estratégica de contratos, tá bom? A gente vai soltar um vídeo para vocês, aí são 30 segundinhos apenas, de um convite da nossa instrutora Anani Berto, nossa grande amiga, quer fazer esse convite para vocês. Você que também não é associado, pode participar, só entrar em contato conosco. O custo é uma taxa simbólica apenas, tá bom? Por favor, direção, coloque no ar o vídeo da Nani, por gentileza. Olá, associado. Em comemoração aos 30 anos, a BPC tem mais um presente exclusivo para você. No dia 29 de outubro, às 9 horas, temos um encontro marcado para falarmos sobre gestão estratégica de contratos. Tenho certeza que vai ser muito bom a nossa troca de experiências, nosso treinamento. Vamos falar de dicas, táticas, mas para ficar muito bom mesmo, preciso te encontrar lá. Então se inscreva no link abaixo. Muito bem, gostaram do convite? Olha que beleza, hein? No meu retorno aqui nem entrou a Nani ainda, Juliana. Você imagina como que é fácil fazer uma live, né? Mas tá aí o convite, as inscrições estão abertas amanhã até às 15 horas, tá bom? 15 horas, só entrar em contato através do nosso site abpcompras.com.br, tá bom? Outra coisa também, olha só, meu estúdio aqui sendo apagado, daqui a pouco eu ligo ele de novo. Uma coisa muito importante também, Juliana, é que nós estamos apoiando um curso de liderança inspiradora 4.0. Olha o tema, hein? Liderança inspiradora 4.0. Fechamos um convênio com nada mais, nada menos que Edson de Paula, palestrante, master coach, escritor, tá bom? E ele vai dar esse curso nos próximos dias 10 e 11, e o associado ao BPC vai pagar um valorzinho simbólico também, tá bom? Amanhã a gente vai soltar esse comunicado para vocês, de mais esse benefício para vocês associados, tá ok? Mas vamos lá. Antes de falar um pouquinho aqui, quero chamar um pouquinho das perguntas dos nossos pessoas que nos acompanham aqui ao vivo na BPC TV no YouTube.
Eu queria fazer mais uma perguntinha de improviso para você, Abel. Posso? Pode, claro. Eu vou então aqui, vamos trocar um pouquinho de figurinha. Como é que é, Abel, liderar um NE Supply? O que isso te consome de energia, de tempo, de dedicação? Porque amor, eu acho que isso daí só volta amor para você também, como para mim, eu sou um exemplo disso há 20 anos. Mas o que isso envolve o Abel, a família do Abel, para deixar esse organismo cada vez mais forte, cada vez mais vivo? Roberto, acho que você falou uma palavra que é super importante, que é a questão do comprometimento mesmo com os profissionais, do amor. Tem alguns amigos aí que usam o termo procurement lovers, né? Eu acho que quando a gente é puxado para o universo de compras, ou quando a gente de compras, ou como diz o Bertoldo, que é um dos cofundadores aqui, quando o universo de compras escolhe a gente acaba se apaixonando muito por esse universo dinâmico, esse universo de desafios aí, como a Ju falou, né? De ter que ser desafiado a buscar fornecedor numa região que fica completamente distante e que tem cultura completamente diferente também da que você vive. Então, assim, isso tem sido um desafio muito bom. Por que tem sido bom? Porque o Conecta também, assim, o NE Supply ensinado pelo Conecta, o Conecta também ensinou a gente que fazer acontecer esse grupo de compras é partilhar. E aí é partilhar sonho, é partilhar dificuldade, é partilhar aperreios aí em momento de live, em momento de evento. A Ju sabe bem do que eu estou falando. E isso tem sido super gratificante e tem sido uma satisfação enorme porque a gente tem um time que topou essa loucura do NE Supply, que também é brilhante, cara. Então, a gente tem aí Thiago, Bertoldo, Bruno, Jordani, Célio, Daniele, que fica lá na Paraíba, que está vindo para Fortaleza esse fim de semana para a gente fazer o primeiro encontro presencial dessa gestão do NE Supply agora esse fim de semana, no feriado. Então, tem sido desafiador. Exemplo, esse universo de live, a minha esposa e os meus filhos estão agora na casa da mãe dela, porque talvez se eles estivessem aqui, vocês iam estar escutando um pouquinho de barulho, um vindo aqui, outro vindo ali. Então, para talvez não ter muita interferência nesse sentido, eu sei que isso faz parte do novo normal, mas a gente também preza por... A gente já tem os problemas de internet e outras coisas, né? Então, tem esses desafios, porque... Eu até comentei isso hoje no almoço com o Thiago, Bertoldo e o Célio, a gente almoçou junto, é assim, os meninos falam assim, Abel, você tá postando as coisas do NS lá e 5 horas da manhã, 10 horas da noite, eu falei, cara, é isso, a gente precisa gerar conteúdo, a gente precisa influenciar esse pessoal e a gente tem as nossas atividades do dia a dia, então tem sido trabalhoso no sentido de ser um trabalho que é extra, né? Você tem que, a gente não, assim como a BPC, a gente não tem remuneração, eu ainda não tenho nenhum patrocinador, a gente ainda não tem nenhum patrocinador, tá, Alberto? Então, tem sido difícil, né? Mas tem sido muito gratificante. Receber comentários assim, ó, a live que vocês fizeram, o comentário da live que você participou, a semana do comprador, o fórum de compras com o Conecta, mudou isso e isso no meu dia a dia, cara, isso não tem preço, entendeu? Então, é por isso que a gente se esforça um pouquinho e faz esse negócio acontecer. Abel, sua equipe está dizendo aqui, ó. Abel, o NE Supply só dá orgulho e satisfação, Abel. Então, ele só dá prazer para você, Abel. Quem falou foi sua equipe aqui. Agora, Juliana, essa pandemia nos trouxe desafios enormes, né? Eu acho que é o ano da saúde mental, principalmente. Eu acho que eu falei isso lá em março, já falei assim, o que vai fazer a diferença a partir de agora é a saúde mental. Todos os propósitos que Deus nos colocou, toda essa pandemia, as preocupações, ansiedades, seja na saúde da família, saúde financeira das empresas, na nossa saúde mental mesmo, na economia, na relação profissional, pessoal. O que isso te proporcionou de desafio aí no Sul, né? E como que isso mudou a rotina do profissional de compras aí no Sul do Brasil também? Eu acho que não só para o Sul, mas para o Brasil inteiro, o que a gente aprendeu mais rápido nessa pandemia
independente da profissão, foi ser flexível. A rotina e fazer diferente rápido, o quanto antes. Seja desde a questão de entrar para um home office da noite para o dia, nunca tinha trabalhado em home office, de repente estou aqui, 7, 8 meses em home office. E também dentro da empresa. Eu não sei vocês aí, Abel, mas do lado de cá a gente tem vários exemplos daquele item que tu estava tentando homologar um bom tempo e não ia para frente, porque compras quer fazer saving, mas o produto não atende. Aquele fornecedor que tu estava um tempão querendo trazer para dentro de casa e não aprovava. E de repente, da noite para o dia, quando o negócio começou a apertar, tudo aprovou, tudo andou mais rápido, tudo tinha retorno. A gente se reinventou com uma velocidade absurda, em vários sentidos. Mais cuidadoso para a cadeia de suprimentos, né? Eu acho que gestão de risco é um tema que está na mesa já há um bom tempo, muito se fala, mas o quanto que a gente estava praticando, de fato, essa gestão de risco com os fornecedores, com a cadeia como um todo, né? De você olhar para a cadeia, quanto que aquele fornecedor é um risco para você naquele momento, o quanto você está na mão dele, o quanto que ele é dependente de você, que você não pode, naquele momento lá de início de pandemia, estou renegociando o título, estou fazendo um monte de coisa, o quanto que você estaria impactando aquele fornecedor com isso, a ponto de quebrar o negócio dele, a ponto de você também depois ficar desabastecido porque não ia ter outro. E o olhar para frente, né? Tudo isso que a gente viveu nos últimos meses, a gente aprendeu a ser mais flexível, a reinventar o nosso negócio, a olhar com mais cuidado para a nossa cadeia de suprimentos. Mas e aquele impacto, né? A cauda longa ali da pandemia. Aquelas empresas que sobreviveram, talvez, um momento mais difícil, né? A zona vermelha ali, mas que vai se arrastar por um tempo e vai quebrar ali na frente, e talvez vai ser um ponto para ti aqui na cadeia. E esses aumentos abusivos de preços que a gente está tendo agora, que apesar de serem abusivos, que a gente olha e caramba, 30%, 40%, 50% não pode, mas quando você abre o cost breakdown, quando você entende o que está acontecendo naquele mercado, você pensa, caramba, pior que o fornecedor tem razão, o que eu vou fazer, para onde eu vou correr? Então, eu acho que é muito de tudo isso. É muita coisa, e a gente aprendendo a se adaptar muito rápido, a gente aprendendo a ter mais velocidade, a gente aprendendo a mover um Titanic, a gente falava, eu caminho devagar, eu me movo devagar, porque eu sou um Titanic, agora não tem mais essa não. Eu sou um Titanic, mas eu tenho que ser rápido também. Muito bem. Vou fazer uma perguntinha fácil para você, Abel. Facinho, a Cris Alves perguntou. Abel, Juliano, qual que é o item mais difícil de se encontrar na sua região, Abel? Quais são os seus itens mais críticos aí, que te tiram o sono? Fora o Inês Suprai, né? Que te tiram o sono um pouquinho só, né? São sonhos de você. Agora, quais são os itens que você mais tem dificuldade de encontrar na sua belíssima região de trabalho? Roberto, eu vou falar de 2 momentos, né? Eu vou até usar minha voz para representar os compradores de diretos, né? De materiais produtivos. Minha amiga Denise, meu amigo Rodrigo, meu grande amigo Tiago aqui, parceiro de trabalho de dia a dia. Hoje, eu acho que o item que está mais difícil de comprar são os derivados de papelão e de resina plástica, né? Acho que o pessoal tem perdido algumas noites de sono aí, e aí não tem a ver com a região, mas eu não poderia deixar de falar isso. Acho que passou até uma pergunta aqui também relacionada à embalagem, então, embalagem tem sido um desafio gigantesco para os compradores, e eu fico feliz em dividir a sala ali, a mesa, com um comprador brilhante que tem feito a diferença aqui para a nossa companhia. Mas falando de região, o que eu vejo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, agora para nós compradores, eu acho que também varia de indústria para indústria, mas a gente aqui teve dificuldade de contratar, por exemplo, uma consultoria focada em compras. Não estou falando que isso é o mais difícil, isso não é recorrente, mas eu também quero usar esse exemplo aí. A gente teve que ir lá em São Paulo
para trazer alguém para estar com a gente aqui. Então, isso representa um pouco a necessidade da existência do NE Supply e do Conecta. Mas falando de itens rotineiros, como a Ju já falou bem, a gente tem muita dificuldade com insumos, né? Dependendo da cadeia de indústria, quando a gente fala de agro aí, quando a gente fala de insumos relacionados a esse tipo de indústria, a gente acaba tendo que recorrer ao Sudeste quase que diariamente. Acho que seria isso. Tem outros itens também, mas para a gente não se alongar, eu acho que insumos é uma categoria que a gente acaba tendo que desenvolver fornecedores aí pelo Sudeste ou pelo Sul. Muito bom, Bel, muito bom mesmo. Juliana, nossa vice-presidente aqui, a Mônica, ela é de inteligência de compras. E ela deu um curso no último dia 1º de outubro sobre inteligência de compras na pré-compra, né? Que eu falo que uma negociação é 80% planejamento, 15% comunicação e 5% um pouquinho de sorte, né? Você tem que ter um pouquinho de sorte também. Aquele momento certo para encontrar a pessoa certa, a oferta certa, a demanda certa. Tudo se encaixa. Agora, Juliana, como que é a inteligência de compras, que é a sua especialidade sua? Até o Eduardo falou assim, da roça para a inteligência de compras. Olha, e é um slogan aqui. Depois você põe o dele lá, hein? Como é que isso tudo pode ser utilizado num país de tamanha complexidade, tamanho desafios logísticos como o nosso, né? Porque a gente sabe que a cultura local das pessoas interfere muito. Vai fazer uma obra lá em Manaus, para você entender o que eu estou falando. Vai fazer uma obra no Nordeste, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma no Sul. A gente vai ver diferentes características, diferentes comunidades, diferentes convenções trabalhistas e assim por diante. Como é que a inteligência está encaixando e suportando o trabalho do negociador aí na sua região? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um obrigado para a Mônica. A Mônica ela é uma das minhas grandes influenciadoras, minha mentora de inteligência em compras, me abriu a mente em muitos momentos e de vez em quando ela me manda alguma coisinha que tipo, opa, é um insight bacana, vai me ajudar no meu dia a dia. E também fazer um comentário ali sobre o que você estava conversando com a Abel, né, do NE Supply, aquele trabalho. Quando a gente terminou o evento aqui do Conecta, que o Abel acompanhou bem de perto, um dos meus comentários, né, nos últimos dias era do tipo assim, por que eu fui me enfiar nessa? Aonde eu estava com a cabeça quando eu aceitei? Porque é tão louco, é tanta demanda, é tanta coisa para você absorver e a gente não é remunerado, e daí a gente fica pensando, caramba, por que eu amarrei meu bode aqui, né? Parafraseando. Aí depois, quando você olha o resultado, quando você vê toda a forma como você impactou a carreira das pessoas, você pensa, nossa, é por isso. É para fazer a diferença. É por isso que existe o NE Supply, é por isso que existe o BPC, é por isso que existe o Conecta, é por isso que a gente está aqui, para fazer a diferença na vida das pessoas, na carreira das pessoas. Então, volta e meia eu me pego pensando, não, vou abandonar. Chega, parou. Aí depois, não, volta aqui, né? É o tal do chutar o balde e voltar a buscar rapidinho. Acontece com bastante frequência. Agora, falando de inteligência em compras em meio à pandemia. Roberto, eu confesso que nas primeiras semanas ali eu fiquei sem saber para onde ir. Eu fiquei, caramba, e agora, né? Travou aqui as compras da empresa, o foco é totalmente outro, não voltado aqui a compras especificamente, né? Mas a negociação de títulos, enfim, o que eu, como inteligência em compras, posso contribuir nesse processo, como que eu, nesse momento, posso fazer a diferença. Como que a minha função, a minha célula, que o meu setor pode fazer a diferença. E nas primeiras semanas a gente ficou assim, meio barata tonta mesmo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Até que, network, peguei o telefone, comecei a ligar para um, ligar para outro, mandar mensagem. E aí, Mônica, o que você está fazendo aí? Como que você está ajudando a tua empresa nesse momento de pandemia? E aí, João? E aí, Abel? E aí, Roberto, eu liguei para 40 e poucas pessoas do Brasil inteiro, de diversos segmentos, do mais que você imaginar. Eu trabalho no vestuário, no têxtil, liguei para metalúrgica, liguei para empresa de tecnologia, para empresa de serviços, para todo mundo que eu conhecia, passei uma mensagem para entender, e aí, como que compras
nesse momento, que era lá no comecinho, que a gente não tinha ideia de para onde ir, como que a gente vai fazer a diferença agora? Como que a gente vai se ajudar? Entendo que esse é o grande papel de inteligência em compras. Em um momento como esse, assim como em todo outro, é buscar outras opções, é fatos e dados, né? Como a Mônica sempre fala, fatos e dados. A gente não toma decisões baseadas no feeling, né? No eu acho, na minha experiência. É claro que tudo isso faz muita diferença e é muito importante para qualquer profissional. A experiência que é o nosso grande diferencial. Mas você tomar as decisões com números, com informações de fontes seguras, com um direcionamento de para onde que o mercado está indo, como que ele está se comportando, e tudo isso que é o grande diferencial em qualquer momento, né? Seja no momento de crise, seja no momento de colheita, em todos eles. Então, acho que esse que é o nosso grande papel. Isso não falando só de estudo de inteligência de mercado para compras, né? A gente tem que fazer isso olhando para dentro de casa também, conversando com as áreas parceiras, né? Olhando para os nossos próprios dados, os nossos próprios números de compras, de indicadores. Quantas vezes que a gente vai para uma negociação bem preparada e quantas vezes que a gente vai só no tipo, vamos lá, o que o fornecedor tem para me dizer. Vamos lá, vamos ver o que ele vai me colocar na mesa. Então, se a gente for de comparar no mesmo cenário, o comprador indo para a negociação preparado, ou ele indo para ver o que o fornecedor vai me dizer e daí ver o que eu vou falar com base na minha experiência, onde que está o resultado maior, né? Não precisa nem fazer pesquisa para a gente saber aonde que está esse resultado. Muito bem. Sabe que aqui, Juliana, no dia 7, último, nós fizemos uma reunião interna aqui de empresas associadas sobre embalagem especial, falando sobre o papelão. Empresas do Brasil inteiro abordaram a escassez, as dificuldades inflacionárias, aumento de preço. No dia 14 foi feita uma reunião mensal ao vivo no YouTube, você encontra esse vídeo aqui no nosso canal, falando de inflação de alimentos, desafios desafiando o comprador, a inflação e a escassez desafiando os compradores. Economia 2021, com dados da Decoval, do Banco Decoval, nos deu um depoimento aqui, uma palestra. Quais são as perspectivas para dólar, índice econômico, crescimento, PIB do nosso país? Está no nosso, também nesse vídeo, dia 14. Como também, uma coisa que você falou aí, que eu vou resumir em 2 palavras, transformação digital. Né? Há 5 anos eu falo aqui aos associados que a função de comprador vai desaparecer. Vão surgir consultores de compras, pessoas analíticas, inteligência, porque a área operacional de compras ela vai ser substituída por tecnologias como RPA, Machine Learning, inteligência das coisas. Eu já vi sistemas aí na sua região, Juliana, que fazem isso já acontecer. Tá? E então, lembrando então, que no dia 11 de novembro nós temos uma reunião mensal aqui da BPC, aberta para vocês, do Conecta Sul, do Inesuprai, onde serão destacados 4 cases de sucesso de empresas associadas, hein? 4. E eles estarão concorrendo, sabe ao quê? Primeiro lugar, um prêmio de R$1.000 para tu comer aquele jantarzinho, né? Pagar churrasco não pode, né? Mas um jantarzinho ali, comprar alguma coisinha para sua equipe de trabalho. E o segundo lugar, há um prêmio também simbólico de R$500. Mas o maior prêmio é a exposição do seu trabalho. Eu fico imaginando você expor isso para o mercado, para a sua família, para sua mãe, para o seu pai ter orgulho de você, para sua esposa, para sua mulher, né? Para o seu filho ter orgulho do pai e da mãe que tem. Isso acho que é o maior presente e o legado que nós podemos proporcionar a vocês, profissionais de compras. Estamos chegando aqui à fase final do nossa live, direção. Eu queria chamar, então, aqui uma dica, Juliana, uma dica daquele livro que é de cabeceira que ninguém pode deixar de ler. Sabe aquilo que você fala assim, esse é o segredo de sair lá da roça e ir para Las Vegas, para Paris. Então, Roberto, eu escolhi para compartilhar com todos vocês aqui o livro que mais marcou na minha vida. Aquela leitura, assim, que nunca mais eu esqueci daquilo que aquele livro me ensinou, que é As 5 Linguagens do Amor. No final das contas, eu acho que não importa se a gente trabalha na roça,
se a gente trabalha lá na produção da empresa, se a gente trabalha no escritório, independente da função, se tratam de pessoas, de seres humanos. E cada ser humano é único. E cada um deles tem uma forma de se sentir especial. E esse se sentir especial, independente de ser na vida pessoal ou profissional. A gente, muitas vezes, né, em treinamentos, na empresa, em conteúdo, na internet, enfim, a gente vê falar sobre aquelas pessoas que se comunicam mais na fala, tem pessoas que se comunicam mais na postura, na linguagem, na escrita, cada uma tem uma forma de se comunicar. Tem uma forma de se sentir atendido, de sentir que ele ganhou a atenção da vida. E foi isso que esse livro me ensinou e que, a partir daí, eu comecei a perceber as pessoas de uma forma diferente e dar atenção de formas diferentes. Porque a forma como eu me sinto atendida, seja em casa, seja no trabalho, é diferente da forma como a pessoa com quem eu estou falando talvez se sinta. Então, essa que para mim foi uma grande virada, um livro que eu nunca esqueci. Então, escolhi para compartilhar com vocês. Muito bem. E a sua emoção também é compartilhada com todos que assistem nesse momento ao vivo essa live. Tá muito bonito ver essa emoção de você. E você, Abel? Só complementando, eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória, não porque saiu da rota, não, é um trabalho como todos os outros, enfim, mas porque a gente consegue ver os momentos onde a gente teve as mudanças de mentalidade, momentos que foram gatilho para a gente mudar algum rumo da nossa vida, né? Então, eu também queria aproveitar e deixar essa mensagem para todo mundo de tipo assim, poxa, às vezes, naquele momento que você está assistindo aquela live, aquela palestra, lendo aquele livro, não faz muito sentido. Mas, com o passar do tempo, quando você vai aplicando, né, o que a gente vai aprendendo, tu vai vendo, poxa, aquilo foi um gatilho que mudou a minha carreira, que mudou a minha vida pessoal. Então, o aprendizado pode estar onde a gente espera, né? Muito bem. Tem uma frase célebre que eu sempre falei aos fins das minhas palestras. Busque o topo, é lá que a gente vai se encontrar. Então, aspire sempre o melhor, que Deus abençoe o caminho de todos. E você, Abel, qual que é o livro aí, terra de grandes cantores, poetas brasileiros, humoristas, né, Abel? O que você trouxe para nós aí de indicação de um livro? O livro que eu indiquei, e aí eu vou aproveitar para reforçar a ideia de networking. Esse livro ele foi comentado pelo meu amigo Eduardo Sampaio, aí do Conecta Sul. A gente tem trocado algumas ligações, a gente tem conversado um pouco sobre carreira, vida pessoal. E em uma dessas conversas ele comentou sobre esse livro. Na verdade, eu estava escrevendo um artigo, né, para o NS Supply, para o Conecta Sul e para os profissionais de compras. E o Edu me apresentou uma ideia desse livro, que inclusive eu coloquei no final de um dos meus textos, que chama Arriscando a Própria Pele. O título em inglês eu acho que ele é até mais impactante, porque o título em inglês é Skin in the Game, então é colocando a pele em jogo, né? A pele em jogo. A gente vai tá compartilhando a capa aí. E o que o Nassim Taleb, eu acho que tem uma frase do livro que resume muito bem. Ele fala, aqueles que falam deviam fazer, e somente os que fazem deviam falar. Então, o livro fala muito sobre você quebrar um pouco as barreiras, os paradigmas, as talvez pseudo-verdades que existem, e aí, como o livro da Ju, isso vale para a minha vida pessoal, mas vale muito para o profissional também. Eu falo para o meu RH, para o RH que suporta a gente aqui no time de supply da Três Corações, que o nosso grande desafio não é encontrar pessoas com currículos bons. O nosso grande desafio é encontrar pessoas inquietas. Talvez esse seja o primeiro comportamento que você tem que ter. Pessoas que estão dispostas a questionar o cultural, pessoas que estão dispostas a colocar a pele em jogo. Então, é quando a Renata, que trabalha no meu time, que tem pouquíssimo tempo de compras, que fez uma transição de carreira, depois de ter uma experiência em outros setores há muito tempo, ela coloca a pele dela em jogo
para mudar de carreira, para me questionar em alguns pontos que eu falho como gestor. O livro fala muito sobre outra palavra que eu acho que é super importante, Roberto, e aí também em qualquer área das nossas vidas, chama vulnerabilidade, né? A Brené Brown fala muito bem sobre isso no TED, nas palestras dela, e eu acho que isso é essencial para nós que somos gestores, mas é super essencial para os nossos colaboradores. Quando você tem um colaborador que ele é vulnerável, que ele não quer ser o super-herói, que ele não quer se vender por se vender, quando ele tem a humildade de chegar e dizer assim, Ju, eu não estou entendendo bem isso aqui, me ajuda, me coloca 10 minutos, 20 minutos do tempo. Então, colocar a pele em jogo. Eu acho que é sobre isso que o NE Supply fala, é sobre isso que Conecta tem espalhado o Brasil afora, e é sobre isso que faz a diferença. Eu acho que o grande desafio nosso como gestores de compras não é treinar as pessoas em serem bons negociadores, não é treinar as pessoas em serem bons analistas de cost breakdown, analistas de should cost, analista de XPTO. Como diz a minha amiga Patrícia Palazzo, aí, um presente que o Conecta me deu também, o grande desafio é encontrar pessoas. E essas conexões com pessoas e não com super profissionais é que talvez vão fazer as áreas de compras terem essas revoluções que a gente tem almejado. Muito bem. Vou pedir para a direção deixar nós três na tela, por gentileza. Nós três, prepare o sorriso, hein? Eu queria cumprimentar suas belas e sábias palavras, Abel, que não é só encontrar pessoas, é ajudar a formar pessoas, deixar legado dentro das casas dessas pessoas, porque muitas pessoas que nos assistem aqui, não somos esse número que está aqui na tela, somos famílias, né? Então, o mais gostoso dessa vida é você olhar para trás e saber que você fez grandes amigos, não fez grandes inimigos. E essa amizade transborda em emoção, entusiasmo, em compartilhamento de conhecimento, de experiência, de background. Eu um pouquinho mais rodado que você, eu percebo que o grande legado que nós fazemos dentro das empresas não são as grandes negociações. Sabe o que são? São as grandes atitudes, são os grandes compromissos de ética, de transparência, de compliance, são os grandes compromissos de trabalho em equipe, de saber valorizar, reconhecer o próximo. Então, isso daí não tem preço, porque os preços, as concorrências, os bids passam, mas a emoção e o relacionamento ficam para a eternidade, tá bom? Queria agradecer imensamente com essas palavras de improviso aqui a você, Juliana, parabenizá-la por esse entusiasmo. Já conversamos, aqui você tem um amigo, tem a BPC, que tem um pouquinho, acho que é mais velha até do que você, viu, Juliana? Eu espero que seja. Eu não estou aqui há 30 anos, mas está aqui à sua disposição sempre para ajudar vocês do Conecta Sul a trocar ideias também, a entender um pouco mais como funciona uma entidade já regulamentada, formatada e assim por diante, tá bom? Conheça o nosso trabalho, né, na bpcompras.com.br e espero ter contribuído aqui e gratidão por tudo que você fez essa noite aqui. As mensagens que recebi só são elogios. Obrigada, Roberto, e obrigada muito grande para todo mundo do Conecta Sul que a gente conversou essa semana, para trazer um pouco de conteúdo aqui para a BPC, para todo mundo que no dia a dia colabora tanto com o grupo. Convidar todo mundo para curtir as redes sociais do Conecta também. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, Conecta Sul. Ok, pessoal? Parece que está ali embaixo na descrição do vídeo, então... Aqui, ó. Instagram, aqui na descrição do vídeo. Aqui, ó. Conecta Sul. Uma das redes sociais que a gente também está produzindo. Está aqui na minha área hoje. E obrigado pelo convite, é uma honra. Eu acho que qualquer profissional de compras se sentiria imensamente feliz de ser convidado pela BPC para uma live como essa, para um papo como esse. É uma sensação de grande valorização, não tem preço, né? É o tipo de coisa que a gente fala que não tem preço. Muito obrigada.
Muito obrigado a você. São palavras como as suas que nos motivam a acordar de madrugada, de trabalhar de sábado, domingo, feriado, o dia que for, para que isso ocorra cada vez mais, tá bom? Muito obrigado mesmo. E você, Abel? Aí diretamente de Fortaleza, vou dar um pulinho em Fortaleza um dia, hein? A gente vai dar aquele passeio gostoso aí, se Deus quiser. Muito obrigado, seu som está fechado, tá? Está fechado aí, se quiser abrir. Muito obrigado, gratidão, parabéns, parabéns. Você é um herói aí no Nordeste, tá? Você está fazendo a história. Porque aqui a gente anda 10, 15 metros, 10 quilômetros, a gente encontra muitas empresas, né? A gente encontra entidades. Você está fazendo um país, o Nordeste é um país se movimentar e se unir em prol do comprador e do profissional de compras. E proporcionando às empresas que vocês representam mais resultado, mais satisfação, mais inovação. Parabéns aí por tudo, viu? Tá bom, Roberto, obrigado. Eu fechei o som porque foi o horário combinado com a minha esposa e os meninos estavam chegando aqui, então eu já baixei um pouquinho. Talvez vocês ainda devem... A chefe chegou, hein? Chegaram, exatamente. E aí eu agradeço imensamente o convite. A Ju já falou que é uma honra, né, participar com vocês aqui, com toda a história que vocês têm, com o trabalho que vocês vêm fazendo, com o conteúdo que vocês vêm gerando. Também falar para o pessoal seguir, acho que está aqui embaixo também as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, então segue a gente lá, a gente tem gerado muito conteúdo bacana, sempre com muita parceria com o Conecta, partilhando muita coisa. Agradecer mais uma vez, primeiro o meu time aqui de compras do Grupo Três Corações, né, o nosso time valente aqui, o nosso time que tem feito história aqui na Três Corações, transformando a visão das áreas internas, transformando o relacionamento com o fornecedor. Então, eu só tenho a agradecer esse time tão brilhante que a gente tem. Depois, quero agradecer também os malucos do NS Supply aí, né, que tem topado esse desafio. De verdade, vocês são profissionais exemplares, me influenciam muito, e a gente tem muito a conquistar e tem muito a levar de conteúdo para os nossos profissionais aqui do Nordeste. E, por último, só dizer que não se prendam às limitações que as outras pessoas colocam em vocês, tá? Não se prendam à limitação de que vocês estão no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, ou que você vem da roça, ou que você vem da Europa, ou que você vem de qualquer lugar. Coloquem a pele em jogo e acreditem que existem pessoas como o Eduardo e a Juliana, existem pessoas como o Roberto, como o Bertoldo, o Tiago, que estão à disposição para vocês ligarem e trocarem ideia. A Ju ligou para 40 pessoas, eu tenho certeza que as 40 atenderam ela, não porque ela é a Juliana, porque ela tem feito uma rede de conexões bacana. Então, façam uma rede de conexões saudável, que vocês vão conseguir ir muito longe aí. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês dois, hein? Em 2021, esperem grandes projetos da BPC, do Conecta Sul e do NS Supply juntos, hein? Vou apresentar para vocês alguns projetos incríveis, hein? De negociação coletiva, capacitação, treinamento, MBA. Nós estamos aqui com muitos projetos para poderem fazer juntos com vocês e apoiá-los sempre, porque vocês para nós são fantásticos, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a todos que acompanharam essa live. Muito obrigado por sua audiência, contribuição e incentivo de sempre, tá bom? Muito obrigado a vocês aqui da direção, Alexandre, Claudineia, minha equipe de retaguarda, a Mônica também, a Andréia, minhas colaboradoras, Nani, todos vocês aqui da BPC que são nosso estímulo, nossa grande alavanca, nossa grande engrenagem, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem aí. Um beijo e até o próximo dia 11, o nosso encontro mensal, abordando 4 principais projetos de case sucesso do ano. Pessoal, um grande abraço, um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Até mais. Muito
Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela BPC TV no YouTube do ABPC Conecta, um programa de variedades com conteúdo inteligente feito para você, tá? Para a sua família, falando de mercado de trabalho, mundo corporativo, dos mais diferentes assuntos. O Tesouro, ele não tem, até para as pessoas, como a gente comentou, não tem só a Selic, tá? Hoje, claro, ela vai ter a rentabilidade da Selic mais 0,02%. Mas também o próprio Tesouro, ele tem os que são pré-fixados. Então eu tenho investido bastante tempo em pesquisar e entender um pouco mais esse mundo do trade, de especulação. Você descobre diversas opções, tem desde criptomoeda, que são as moedas baseadas e ancoradas aí no Bitcoin, tem o mercado cambial, que é o famoso Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Mas a gente acaba demandando muito mais energia num projeto, ou com a sua equipe, ou numa conversa, numa reunião. E eu tenho a sensação de ser tempos diferentes, mas tempos um pouco mais difíceis até para fazer a gestão do tempo. E uma das coisas que eu acho que é muito importante primeiro, né, iniciar o dia com uma clareza do que é importante para você naquele dia, né? E normalmente são 2, 3 coisas. A informação é tudo, né? Informação é poder. Então, na hora que você vai para um processo de negociação, você tem que se preparar para esse processo, né? Uma das preparações que a gente tem que fazer é entender o mercado fornecedor. Na verdade, eu acho que o espelhamento é uma dessas técnicas que não funciona. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter para criar o rapport, que seria criar uma sintonia, é deixar um ambiente tranquilo, tendo feito a lição de casa, do preparo para a reunião, para a negociação. Escolher, entender, respeitar o que está vivendo e buscar as alternativas de alimentos. Eu acho que os melhores são aqueles que são ricos em antioxidantes. Então, a nutrição, ela é um problema social, né? Ou ela é a resolução social de hábitos alimentares.